Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, nós que vamos fazer uma reportagem acerca da investigação da origem do coronavírus. Nós fizemos várias, utilizando para tanto a edição 33.268 da Folha de domingo, 3 de maio de 2020, onde na página B6, no caderno Saúde Coronavírus, nós temos mais uma reportagem do frequente Reinaldo José Lopes, jornalista especializado em biologia e arqueologia, autor da obra 1499, O Brasil antes de Cabral. E ele vai falar sobre a mutação e a capacidade de adaptação e evolução do incrível SARS-CoV-2 que vem transmitindo a pandemia de Covid-19. Um vírus sob medida. O SARS-CoV-2 se adaptou à porta em células humanas, sugere estudo. Gente, embora nós não estejamos com o nosso curso de biologia, sobretudo do estudo das células, sedimentado, aliás, muito pelo contrário, nós estamos começando, eu posso te dizer o seguinte, que na membrana celular, nós que somos formados por bilhões de células, na membrana celular, para que ela possa se comunicar com o exterior, vamos imaginar que existem túneis. É isso que ele está chamando de porta. Então, como existe uma comunicação entre o meio exterior à célula e o meio interior da célula, e isso ele está chamando de porta, ele diz nesta reportagem que o vírus da Covid-19 se adaptou perfeitamente a esta porta, que ele se encaixa perfeitamente e é aí que ele age para destruir o interior das células, levando o indivíduo à morte. Na guerra contra doenças emergentes, a teoria da evolução é quase invariavelmente uma das armas mais poderosas do nosso arsenal. O que eu acabei de explicar para vocês. Claro que o Reinaldo José Lopes é especializado em biologia, trata-se da formação dele, claro, e eu estou tentando traduzir de uma forma mais simples para você que acompanha o Jornal do Masa. Afinal de contas, no caso do novo coronavírus, assim como já ocorreu com o HIV, que é o vírus da AIDS, e com muitos outros patógenos que transmitem doença, estamos tendo o desprazer de presenciar o que acontece quando um parasita realiza uma pirueta darwinista, ou seja, quando ele consegue se adaptar rapidamente, o que não é muito comum na natureza, rápida e perfeitamente ao caso do vírus da Covid-19, saltando entre espécies diferentes de hospedeiros e arrasando terrenos biológicos antes virgens. É o que parece que aconteceu com o SARS-CoV-2. Suas origens podem ser muitas. Se falou no morcego, na serpente, que aqui no Brasil é chamado de cobra. Se falou em animais domésticos, como cachorro, como gato, entre outros, por exemplo, o pangolim. Os corpos de, por enquanto, mais de 3 milhões de pessoas estão sofrendo com o ataque deste vírus que se adaptou perfeitamente a destruir as células humanas.
sobretudo células respiratórias, o que complica mais ainda a situação. Apesar da enxurrada de estudos sobre o SARS-CoV-2, causador da moléstia Covid-19, ainda sabemos pouco sobre como esse processo se desenrolou. Então nós estamos teorizando, buscando, pesquisando, mas nós não sabemos 100% ao certo a causa ou as causas que levaram a esta pandemia, ou enfim, a origem ou as origens. Nós ainda não sabemos. Temos muitas suspeitas, algumas evidências, mas nós não temos certeza. Uma peça importante desse quebra-cabeças acaba de ser colocada em seu devido lugar por pesquisadores brasileiros. Foi por isso, então, que ele fez a reportagem, porque nós estamos contribuindo para o estudo da origem da Covid-19. Eles compararam as características moleculares da porta usada pelo vírus para adentrar as células em dezenas de espécies diferentes de mamíferos e em várias populações humanas. Então veja só a capacidade incrível de adaptação, de evolução deste vírus. Como diz claramente a pesquisa dos brasileiros, ele se adaptou a dezenas de espécies de mamíferos. Ou seja, por isso que ele pode ter diversas origens, mostrando que o invasor microscópico provavelmente se adaptou com precisão para invadir o Homo sapiens. É mais provável que um animal muito próximo ao homem tenha transmitido ele para o homem. E esse vírus, ele se aproveitou da defesa que o homem não tem deste animal, possivelmente um animal próximo a ele, um animal doméstico. A pesquisa, que deve ser publicada em breve no periódico especializado Genetics and Molecular Biology, é assinada por Maria Cátira Bortolini, Bibiana Sampaio de Oliveira e Vinícius Sortica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, junto com colegas da Universidade de São Paulo, a USP. O grupo decidiu analisar em detalhes a trajetória evolutiva da ECA2, molécula da superfície das células, a qual o coronavírus se acopla durante o processo de invasão. Então, essa porta, ou como eu disse, esta janela, esta área que permite a comunicação entre o meio extracelular e o intracelular, ela tem uma espécie de porta, vamos chamar assim, que permite, que é seletiva, a entrada ou não entrada dos produtos dentro da célula, que se chama ECA2. É esta porta, esta molécula que permite a entrada ou não. O que o vírus SARS-CoV-2 fez é enganar esse mecanismo de porta, essa molécula, e ele consegue substituí-la e, evidentemente, invadir a célula. Em condições normais, a ECA2 desempenha um importante papel na produção de substâncias que regulam a pressão sanguínea.
mas o SARS-CoV-2 aprendeu a utilizá-la como uma fechadura, ou, para usar o termo técnico, um receptor, no qual enganchar a proteína S presente em sua superfície. Traduzindo em miúdos, o SARS-CoV-2 conseguiu controlar um mecanismo que regula o que pode ou não pode entrar na célula, o que pode ou não pode sair na célula. Ele enganou esse mecanismo guardião e ele invade a célula com facilidade. Para que a chave do vírus se encaixe na fechadura da célula, é preciso que o formato tridimensional de ambos sejam compatíveis entre si, tal como acontece numa porta. Você fabrica uma fechadura e a chave, ela se encaixa perfeitamente e ao girar, você entra dentro da sua casa, por exemplo. O que o vírus fez foi exatamente isto. Existe a fechadura, ele conseguiu criar a chave e girar a chave para entrar dentro da célula. Tal como ocorre em uma porta do mundo macroscópico. Gente, eu estou lendo junto com vocês, mas antecipando a explicação, transformando a explicação em algo mais didático. Então não se surpreenda se eu li depois. Se a explicação vir depois, melhor dizendo. E esse formato depende, por sua vez, do material genético do vírus e do hospedeiro, já que o genoma é que contém a receita para a produção de ambas as moléculas. Vamos traduzir novamente. Então, o vírus, ele tem que saber qual é a chave, como o chaveiro fabricou o trinco e qual é a chave que eu preciso usar para abrir esse trinco e como eu abro para poder entrar ou sair da célula sem ser combatido. É exatamente isto. Mudanças na receita alteram a composição química das células e, portanto, sua forma 3D. Ou seja, se o vírus não conseguir fazer a leitura do tipo de fechadura, do tipo de trinca, da chave necessária para abrir, é claro que ele vai ser impedido de entrar dentro da célula e digamos que ele vai morrer de fome se ele não conseguir entrar dentro desta casa que a gente está chamando de célula. O Bortolini, que é um dos pesquisadores que está descobrindo esse mecanismo, e seus colegas compararam as letras de DNA da receita do ECA2 presentes no genoma de 70 espécies de mamíferos. Então, gente, eles pesquisaram as células de 70 tipos de mamíferos. Qual é a molécula responsável que funciona como porta, o tipo de encaixe, a chave necessária e se o SARS-CoV-2 conseguiu e como ele conseguiu entender esse mecanismo para entrar dentro das células dos mamíferos. Entre esses mamíferos nós temos de morcegos, possível origem do coronavírus, a porquinhos da Índia, levando em conta 30 trechos da proteína diretamente associadas à conexão com o vírus. A conclusão, por um lado, é um alívio para quem teme que outros animais, inclusive os domésticos, funcionem como reservatórios da doença. Então, o artigo ele está aliviando para a possível
transmissão por animais domésticos, aliviando. As diferenças entre o ECA2 humana e o dos demais mamíferos, em geral, é muito alta, o que diminui a probabilidade de que o vírus afete os bichos. Por outro lado, comparando o genoma de pessoas de todos os continentes, ficou claro que quase não há variação na ECA2 humana. Ou seja, ao que parece, todos os membros da nossa espécie estão igualmente vulneráveis à invasão do coronavírus, até porque ele acabou de ter contato com seres humanos, não daria tempo de a seleção natural favorecer a resistência a ele. Então, o que ele está querendo dizer é que ainda não se encontrou uma pessoa que seja imune ao Covid-19. A única exceção no que diz respeito a outros mamíferos são os primatas do Velho Mundo, em especial os grandes símios, como os chimpanzés, gorilas, entre outros. A ECA2, desses primos do homem, na região a qual o vírus se conecta, é idêntica à nossa. Assim como outros vírus respiratórios humanos, o SARS-CoV-2 talvez tenha potencial para colocá-los em risco também. Então ele conclui o artigo dizendo que é mais fácil nós transmitirmos a nossa doença para os mamíferos que nos são próximos, como os símios, do que o contrário. É isto, com mais esta reportagem acerca do estudo do coronavírus, nós que estamos tentando esclarecer os nossos ouvintes de todas as formas possíveis, de como ele está sendo estudado, como ele está sendo conhecido, sua possível origem, de onde ele veio. Com mais esta reportagem, nós avançamos nesta busca do conhecimento. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.